O que fazer com a energia que você traz da rua para a sua casa? Primeiro você deve entender que o local que você frequenta diariamente tem um impacto no seu campo áurico. Muitas das vezes é imperceptível. Isso nós trazemos como uma consequência do magnetismo que emitimos. Logo, nós atraímos determinadas parcelas de energia pela própria luz que carregamos. Mesmo que a pessoa se cuide energeticamente, ela irá trazer fragmentos das energias dos locais que ela passou. Ela ainda está encarnada e por isso nós estamos sujeitos a determinadas energias. Saber como trabalhar isso é a forma mais efetiva. Saber como se livrar dessas energias quando chegamos em casa, ou seja, no ponto de frequência no qual nos mantemos numa condição equilibrada e estáveis. Devemos compreender que nem sempre conseguimos manter uma alta frequência de forma rotineira. Devemos, obviamente, mantermos uma sintonia elevada no local onde passamos, nos locais onde frequentamos, para evitarmos maiores problemas. Eu irei fazer um vídeo falando como se manter em uma sintonia elevada, mesmo tendo uma rotina diária, frequentando outros locais, passando por outros locais, tendo que se deslocar para outros locais, de forma inevitável. Muitas pessoas, quando despertam para a realidade espiritual, elas abrem o seu campo energético e se tornam mais sensíveis às repercussões que estão ao seu redor. E muitos são empatas e sentem as vibrações, se sentem sugados também. Isso pode ser tratado e deve ser tratado. Isto é tratado de acordo com a prática diária do fortalecimento energético. Naturalmente, nós emitimos uma frequência mais elevada e esta emissão energética cria uma condição repulsiva de energias prejudiciais que nos prejudicam. Irei fazer uma simples analogia, pois a lei de correspondência pode ser aplicada e deve ser aplicada como um modelo em diferentes planos. O reino subatômico, por exemplo, nós temos a nossa mão, encostamos em alguém. O que impede do dedo não continuar penetrando no interior da outra pessoa? Se todos nós somos feitos de átomos, o átomo ele é revestido por uma nuvem de elétrons, partículas elementares. Estes elétrons criam uma repulsão, impedem que a outra estrutura atômica penetre na pessoa. Embora seja uma condição imperceptível para os olhos humanos, existe uma interação de partículas do reino subatômico que estão interagindo de forma a criarem este revestimento energético, impedindo que outra matéria, que outro objeto, cuja sua configuração é X, penetre nesta outra configuração Y. Ou seja, se isto não acontecesse, naturalmente veríamos objetos se fundirem sem termos a total compreensão. Isto no plano físico, neste plano concreto, isto não acontece. Nós podemos ver que um livro fica sobre uma mesa sem se fundir com ela. E por que isto acontece? Porque cada um dos objetos tem uma configuração única e eles não podem se penetrar. Cada um vibra em uma frequência X e esta frequência é determinada pelo seu padrão vibratório, ou seja, suas dimensões, o seu peso, a sua cor e todos os outros fatores que definem o objeto como tal. Nós, como seres humanos, neste nível, ou seja,
Somos um conjunto de microconsciências. No nosso ser existem trilhões dessas partículas elementares que estão vibrando a todo instante em uma escala muito elevada. O plano físico, de acordo com a escala que nós conhecemos dos níveis espirituais, seria o plano mais denso desses outros que conhecemos. Como tudo vibra, tudo é vibração, tudo é energia, o plano físico é um plano energético, mas de energias condensadas. E a ilusão que nós temos é que as coisas são sólidas, mas na verdade elas não são. Elas estão em uma condição perceptível para o cérebro físico material interpretar nesta condição tridimensionalizada. O plano físico, ele seria, de uma forma simples, um plano intermediário. Aqui é o meio. Aqui existem diversos níveis de consciência, diversos níveis de matéria. Determinados locais são mais elevados do que outros, mas existe um padrão, por assim dizer, e a massa coletiva emite um padrão de ressonância que não está em uma condição de equilíbrio por diversos fatores, por condições autoimpostas e também impostas por outras pessoas, pela mídia, pela manipulação que existe no mundo, entre outros fatores que conhecemos bem. Cada ser humano emite uma frequência de acordo com aquilo que ele sente e pensa. Logo, isto ele é. O que ele emite é o que ele é. O que ele emite é onde ele se sintoniza. Por isso, não tem como esconder. É possível esconder de outras pessoas que não possuem uma percepção, mas dos espíritos não. O indivíduo, ele é aquilo o qual ele emite. Se uma pessoa sai de casa rancorosa, com uma baixa vibração, não se cuida energeticamente, não faz as orações habituais, não eleva sua consciência nas meditações, ela irá sair de casa com o seu campo energético baixo, ou seja, desprotegido. Ela irá assimilar as frequências da rua com uma maior intensidade do que aquela pessoa que se cuida energeticamente todos os dias. Isso tudo por um simples fato de que existe uma lei de sintonia, e disso não tem como correr. A lei de afinidade vibratória, ela atua de forma instantânea, e a tendência do plano físico é colaborar para que o ser permaneça nesta condição de baixa frequência. Por tudo o que acontece e presenciamos, não é tão difícil analisar isso. É necessário que o indivíduo se esforce para permanecer equilibrado, e permanecer equilibrado só tem uma forma, que é assimilar frequências superiores e neutralizando as frequências inferiores que existem aqui neste plano de matéria densa. É quase impossível o indivíduo querer ter sanidade e equilíbrio mental sem se elevar a dimensões, a planos superiores e obter energias crísticas para que o equilíbrio seja instalado na sua estrutura interior. Muitas pessoas poderiam facilmente se curar apenas modificando suas formas de pensar e de agir. Seus sentimentos magnetizam determinadas partículas, e essas partículas são atraídas de acordo com aquilo que o indivíduo emite. Aqueles que estão ao seu redor, seja espiritualmente ou na condição física
que em última análise é a mesma coisa, estão ligados pela sintonia, estão ligados pelos mesmos padrões, gostos, identidades, escolhas, objetivos, hábitos. Uma pessoa se direciona para um determinado centro espiritualista e faz uma desobsessão, mas ela continua vibrando na mesma frequência na qual o obsessor ali estava. O que acontecerá? Ela irá atrair outro obsessor para a sua vida. E pior, pode atrair, além desse, mais outros, que isto não é difícil de acontecer e acontece muito. Quando nos direcionamos para determinados locais, ou até mesmo entramos em contatos com determinadas pessoas, situações que não podemos evitar, né? Ou até mesmo uma festividade, encontramos determinados parentes, pessoas que não se cuidam energeticamente, naturalmente ocorrem abraços, apertos de mão, trocas de energia. Então, ali assimilamos a frequência de determinadas pessoas. Quando chegamos em casa, devemos naturalmente tomar um banho com uma intenção forte e positiva, utilizando a frequência da chama violeta para colaborar nessa transmutação e limpeza, utilizando também da prática da visualização. Podemos fazer um simples decreto durante 5 minutos para elevar a nossa vibração. Podemos influenciar positivamente através da visualização e intencionalidade, invocando energias sutis, puras, crísticas e colocando em nossas casas, pois tudo isso irá provocar um alívio em nossa vida. Tudo isso irá colaborar com o equilíbrio, além de utilizarmos da faculdade mental, também fortalecendo o campo energético ao nosso redor. Por quê? Quando saímos, nós repelimos determinadas energias, de acordo com a intenção pré-estabelecida. No campo astral, as coisas tomam uma proporção diferente do que no campo físico material. Há uma correlação de afinidade, ao passo que aqueles que vibram na mesma frequência, estão na mesma estação, trocam energia e podem se acoplar, experienciando assim determinadas repercussões energéticas e sensações variadas. Um indivíduo que vibra em uma frequência equilibrada e estruturada nunca que irá abrir o seu campo para um acoplamento de espírito das trevas. Existem diferentes tipos de obsessão e, em casos graves, a subjugação, onde o espírito toma literalmente o corpo da outra pessoa, porque ela vibra em uma dimensão tão inferior, o qual o espírito acaba utilizando de métodos para subjugar mental e emocionalmente o alvo idealizado. Para aqueles que estão iniciando agora nestes conhecimentos espirituais, podem tirar por base as próprias manifestações que ocorrem nas igrejas. Estas práticas exorcistas ou de libertação são um perfeito exemplo de uma subjugação que ocorreu entre um espírito e um espírito de um ser humano encarnado. Espero ter auxiliado os irmãos, aqueles que desejam aprender mais sobre a capacidade de co-criar suas realidades com ensinamentos eficientes, práticos, elucidativos, com uma forma bem exemplificada. Podem estar acessando o primeiro link na descrição. Meus amados irmãos, sugiro que anotem pontos específicos para que vocês utilizem em suas vidas. Não negligenciem cuidar de si mesmos, porque nestes momentos de transição planetária, acreditem, as coisas estão um pouco complexas e é necessário que haja uma colaboração com energias positivas daqueles que são luz,
neste momento.